Maria Eduarda sempre foi muito atenta ao próprio corpo. Aos 48 anos, já esperava que algumas mudanças começassem a acontecer. Sentia mais calor do que o normal, o sono estava irregular e a menstruação, que antes era pontual como um relógio, começava a falhar. A ginecologista já havia comentado na última consulta: "É normal, Duda. Pode ser o início da menopausa." E ela aceitou. Afinal, não tinha nenhum histórico sério na família, era saudável, fazia caminhadas 3 vezes por semana, mantinha uma alimentação equilibrada. Sentir o corpo mudar era desconfortável, sim, mas fazia parte do ciclo natural da vida. Ou, pelo menos, era o que ela achava. Só que, com o passar dos meses, os sintomas se intensificaram. E não de forma sutil. Começaram os sangramentos inesperados. Primeiro, pequenos escapes, manchinhas que ela notava na calcinha ou ao se limpar no banheiro. Depois, vieram sangramentos mais intensos, em momentos aleatórios, às vezes no meio da tarde, às vezes ao acordar. Deve ser parte da transição hormonal, ela dizia a si mesma. Afinal, é assim que a menopausa funciona? Mas o incômodo crescia. Junto com o sangue vinham dores pélvicas, agudas, profundas. Não era cólica, era algo mais estranho, mais fundo. Às vezes irradiava para as pernas, outras vezes travava sua lombar. Mesmo assim, Duda adiava a consulta. Tinha medo de exagerar. Sempre ouvira que a menopausa podia ser turbulenta e, de certo modo, também havia um cansaço emocional em tudo aquilo. Um desejo de que os sintomas simplesmente passassem. Sonsigo. Só procurou atendimento quando teve um episódio que não pôde ignorar. Acordou de madrugada com a cama manchada de sangue. Não era menstruação. Era algo que vinha fora de qualquer ciclo, um volume que a assustou. Ela ficou parada em silêncio, olhando para o lençol como quem espera acordar de um pesadelo. Na manhã seguinte, ligou para a ginecologista. Conseguiu consulta para dali a 3 dias. Chegou ao consultório abatida. Contou os sintomas com cuidado, tentando organizar as informações. A médica ouviu com atenção, mas ao final disse uma frase que ficou martelando na cabeça de Duda. "A gente precisa investigar. Não é típico da menopausa sangramentos assim depois dos 45. Saiu dali com um pedido de ultrassom transvaginal e um exame chamado histeroscopia, que Duda nunca tinha ouvido falar. Marcou os 2 no mesmo dia. Quando fez o exame de imagem, a médica que operava o aparelho ficou em silêncio por alguns segundos longos demais. Um silêncio que dizia mais do que qualquer explicação técnica. Depois, com cuidado, disse apenas: "Vamos encaminhar esse resultado para sua ginecologista. É importante ela avaliar pessoalmente." Foi quando Maria Eduarda começou a sentir que havia algo muito errado e que talvez, só talvez, aquilo que ela achava ser menopausa fosse o corpo gritando de um jeito que ninguém ensinou a escutar. Naquela noite, Maria Eduarda não conseguiu dormir. Revirava-se na cama, tentando encontrar uma posição confortável, mas a inquietação vinha de dentro, da mente, do medo, do corpo que agora parecia estranho, como se algo nele já soubesse o que estava por vir. No dia seguinte, ao chegar ao consultório com o envelope dos exames nas mãos, ela notou a expressão da médica assim que abriu os laudos. Não era alarmismo, era seriedade. Aquela seriedade que os profissionais tentam disfarçar para não assustar, mas que olhos atentos sempre percebem. A ginecologista falou devagar. Explicou que havia uma formação anormal no endométrio, um espessamento considerado fora do padrão, e que, com base no sangramento e nas dores, seria necessário investigar a possibilidade de algo mais grave. A palavra tumor foi dita com o máximo de cautela, mas foi dita, ali, pela primeira vez. Duda congelou. Ficou em silêncio. Sentiu uma pressão no peito, como se o ar tivesse se tornado grosso demais para passar pela garganta. "Pode ser benigno?" ela perguntou. A médica respirou fundo e respondeu com honestidade. "Pode, mas a gente precisa confirmar, com biópsia."
A espera pelos resultados da histeroscopia e da biópsia foi o momento mais tenso da vida de Maria Eduarda. Ela continuava sangrando. As dores pioravam. Às vezes, sentia pontadas ao se sentar. Outras, simplesmente travava no meio da rua por causa da dor súbita que irradiava da pelve. E ninguém via. A aparência era de uma mulher normal. Só ela sabia o que o corpo tentava dizer. Quando o telefonema chegou, foi curto. A médica pediu para que ela voltasse ao consultório, pessoalmente, se possível. Foi o suficiente para o coração disparar. Duda sabia. Algo estava errado. Algo sério. Na consulta, a confirmação. Carcinoma endometrial. Um tipo de câncer de útero. Não era o mais agressivo, mas também não era inofensivo. Estava em estágio intermediário. Exigia tratamento imediato, cirurgia, provavelmente quimioterapia, talvez radioterapia. Uma jornada pela frente. Maria Eduarda ficou sem reação. Por um instante, pensou em tudo que havia ignorado, em cada escape de sangue, em cada dor estranha, em cada desculpa que deu a si mesma dizendo: é só menopausa. E não era. Era algo crescendo, silencioso, num lugar que ela achava conhecer. Saiu do consultório com uma pasta cheia de papéis, exames, encaminhamentos. Mas o que mais pesava era o sentimento de que ela quase deixou passar. Quase deixou o tempo levar. Quase confiou demais no deve ser normal. Na semana seguinte, iniciou os preparativos para a cirurgia. Um misto de medo e alívio. Medo do que viria. Alívio por finalmente saber o nome do inimigo. E ali, pela primeira vez, ela entendeu que o corpo não grita à toa. Ele sussurra, ele fala. E se não escutam, ele grita. E foi o grito que salvou a vida dela. No hospital, antes da cirurgia, Maria Eduarda se viu diante do espelho do banheiro do quarto. A luz branca realçava as olheiras, a palidez, o semblante cansado, mas havia algo firme em seu olhar. Uma força que só quem já enfrentou o desconhecido conhece. Ela respirou fundo e pela primeira vez falou em voz alta. Meu corpo tentou me avisar e eu não escutei. A histerectomia total foi marcada com urgência. Retirada do útero, do endométrio e de parte do colo uterino. O tumor, segundo os exames de imagem, estava delimitado. Ainda não havia sinais de metástase, mas a cirurgia era inevitável. No centro cirúrgico, ela entregou o corpo nas mãos da equipe médica. Literalmente. Dormiu sob anestesia geral com a consciência de que, ao acordar, sua vida teria mudado para sempre. E mudou. A recuperação foi lenta, dolorosa, física e emocional. Os hormônios despencaram, os efeitos da menopausa química chegaram com força total. Ondas de calor insuportáveis, insônia, alterações de humor, o corpo doía, a alma pesava, mas mesmo assim ela sentia gratidão, porque poderia estar morta, porque poderia ter ignorado um sintoma por mais tempo, porque poderia ter confiado apenas no normal da idade. Nos dias em que se sentia mais fraca, Duda revia mensagens antigas no celular, aquelas conversas em que dizia a amigas: deve ser só menopausa, tá tudo sob controle, isso passa. E chorava. Chorava pela mulher que ela foi tentando ser forte demais, tentando não incomodar, tentando se encaixar no papel da mulher madura que aguenta tudo, porque já sabe como o corpo funciona. Mas agora ela sabia. O corpo muda sim. O ciclo menstrual falha sim. O climatério existe sim. Mas não é normal sangrar intensamente depois dos 45. Não é normal sentir dor profunda. Não é normal ignorar desconfortos por medo de descobrir algo pior. Começou a compartilhar sua história em grupos de apoio online. Em uma dessas conversas, uma mulher comentou: eu tô passando por isso agora, mas meu médico disse que é coisa da idade. Agora fiquei assustada. Duda respondeu, sem rodeios. Não é para assustar, é para te acordar. Se o seu corpo tá te chamando, escuta. Ao longo das semanas, voltou a caminhar com mais calma, mais atenção.
Reaprendeu a observar sinais sutis, um cansaço fora do normal, uma dor persistente, um ciclo que não segue lógica. Aprendeu a respeitar cada alerta. E mais do que isso, aprendeu a exigir respeito ao próprio sintoma. O câncer de útero não foi uma sentença. Foi um grito, um alerta, um ponto de virada. E hoje, quando escuta mulheres minimizando dores, normalizando sangramentos, dizendo que é coisa de mulher, ela não se cala, porque já viveu isso e sabe onde esse silêncio pode levar. Meses depois da cirurgia, Maria Eduarda voltou ao consultório para uma nova bateria de exames. O oncologista abriu o laudo com um sorriso discreto. Tudo limpo, nenhum sinal de atividade tumoral. Ela respirou fundo, como quem volta à superfície depois de muito tempo submersa. A luta ainda não tinha terminado. O acompanhamento continuaria por anos, mas aquela etapa, a mais sombria, havia sido vencida. Na saída do hospital, sentou num banco da praça que ficava em frente. Observou as pessoas passando apressadas, com bolsas, celulares, compromissos, conversas rasas, e pensou: quantas dessas mulheres estarão agora ignorando os próprios sintomas? Quantas vão dizer hoje que é só estresse hormonal? Quantas vão sangrar em silêncio? Foi aí que ela decidiu contar sua história. Não por vaidade, não por autopiedade, mas por urgência, porque quase morreu acreditando que era coisa da idade. E porque sabe que muitas outras estão no mesmo caminho, em silêncio, invisíveis. Gravou um vídeo caseiro. Olhos inchados, cabelo preso de qualquer jeito, falou sobre os sintomas, sobre os exames, sobre o diagnóstico, mas principalmente falou sobre escuta. A gente aprende a suportar, mas não aprende a investigar, disse ela. A gente ouve que menopausa é difícil, mas não ouve que pode ser câncer. O vídeo viralizou em grupos de mulheres, ganhou força em redes sociais, recebeu mensagens de agradecimento, de alerta, de transformação. Mulheres que marcaram consulta, que fizeram exame, que descobriram a tempo algo sério. E ali, Maria Eduarda percebeu: o grito do corpo dela não salvou só a vida dela. Salvou muitas outras. Porque quando uma mulher fala, outras aprendem a escutar. Quando uma mulher exige atenção, outras ganham coragem. E quando uma mulher sobrevive, ela se torna a voz para todas que ainda estão tentando entender o que sentem. Se essa história te tocou, se fez você lembrar de alguém ou de si mesma, não ignore. Dor não é fraqueza. Sangramento não é anormal da idade. Desconforto não é frescura. Vá ao médico. Faça os exames. Questione. Insista. O corpo não mente. Ele avisa. Ele sussurra. E quando ninguém escuta, ele grita. Se inscreva no canal O Corpo Grita. Toda semana, uma história real. Sintomas comuns, diagnósticos surpreendentes e lições que salvam vidas. Compartilhe esse vídeo com a mulher que você ama. Pode ser o alerta que ela precisa.